Estamos de volta e agora com o obstetra doutora Adailton Salvatore. Doutora Adailton, pré-eclâmpsia acontece só na gestação? Olá, Joana. Olá, você também que nos assiste. É importante falarmos dessa doença. É uma doença que acontece com bastante frequência e ela tem outros nomes dentro da medicina. Outros nomes dela é toxemia gravídica ou doença hipertensiva específica da gravidez. Como o próprio nome diz, ela acontece somente na gravidez e o diagnóstico se faz por um aumento da pressão comparada com a pressão no início da gravidez. Por isso que é importante fazer o pré-natal, onde o médico vai acompanhar a evolução da pressão. É uma doença que se manifesta com o transcorrer da gestação, mais frequentemente no final do segundo trimestre, onde acontece esse aumento da pressão e o diagnóstico se faz por 3 sintomas: aumento da pressão, edema ou inchaço e perda de proteína na urina. O diagnóstico é feito pelo exame de urina ou proteinúria. E ela é muito grave? Sim, é uma doença hoje que acontece de 2 a 10% dos casos mundialmente falando. No Brasil está por volta de 5%. E como ela pode ser leve, moderada ou grave, ela pode sim ser grave para essa mãe e trazer repercussões para o bebê, inclusive com risco de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê. E qual é a forma de tratamento? Muito bem, vai depender da classificação de como está o caso daquela mulher. Então, veja, se for uma toxemia, a gente chama grave, uma pré-eclâmpsia leve, vamos começar com a leve que é mais fácil, você faz algumas medidas como repouso, diminui o sal ou tira o sal da gravidez, dessa grávida, da alimentação dela e alguns casos nem precisa de medicamento, só com alguns fitoterápicos, pode até fazer acupuntura, enfim, medidas gerais já controlam. Nos casos moderados, já precisa de medicação alopática, já precisa de repouso mais pronunciado e você tem que fazer alguns exames, porque o que acontece? Se a pressão subir demais, o tratamento é tirar o nenê. Então, quando você tira o nenê, a gravidade da doença se vai, a pressão abaixa. Então, o tratamento último é fazer o parto, que pode ser antecipado. Agora, quando a doença é muito grave, você tem que fazer isso muito cedo. Então, você tem nenês prematuros quando a vida dessa mãe está em risco. Por isso, a importância de começar a tratar o mais cedo possível com aquelas medidas gerais. Realmente é muito importante estar atenta aos exames pré-natais, não pular nenhum e ficar observando, porque uma mulher aparentemente saudável, que nunca tinha tido nada, de repente pode ter uma pré-eclâmpsia. Sim, logicamente isso acontece em alguns casos. Quando é a primeira gravidez, acontece mais frequentemente. Em mães que já tiveram, se a mãe dessa mulher já teve também. Em caso de gemelar, diabetes, isso acontece com maior frequência. Mas o importante é que nesses casos mais graves, moderados, tem tratamento. Pode ser que até precise internar, precisa fazer tratamento com medicação endovenosa, muitos exames, às vezes você tem que fazer medicações para antecipar a maturidade pulmonar, para poder tirar essa criança com melhor qualidade de vida. Mas às vezes você tem que tirar com 32 semanas, 33, depende do caso, da gravidade do caso. Obrigada, doutora Adailton. Eu que agradeço, Joana.